Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todas as servidoras desta casa, dos gabinetes, da administração, da comunicação, do plenário, pela paciência neste dia em que internacionalmente nós estamos parando contra aquilo que vem prejudicando todas nós, mulheres, neste país. Nós estamos parando hoje porque estamos contra esta violência que tem crescido no nosso país e também no mundo contra as mulheres. Nós estamos parando porque queremos garantir os direitos adquiridos, os direitos conquistados até então. Nós estamos parando porque nós respeitamos a Constituição brasileira e queremos que ela seja cumprida na seguridade, na proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos parando porque nós queremos que as mulheres continuem recebendo salários iguais para trabalho iguais. Nós estamos parando porque nós não toleramos nem o ódio, nem a homofobia, nem a raiva com que nós temos visto nos últimos dias no nosso país e fora do país, que a vida da mulher está sem nenhum valor. Quero agradecer também esta mesa fantástica, extraordinária, que é a nossa bancada. Hoje, aqui, ocupando este plenário, oxalá possamos, bem breve, ter aqui, pelos votos dos nossos companheiros desta casa, para que nós possamos estar, pelo voto, indicadas a pertencer à direção desta casa e estarmos nesta mesa, não como concessão de um dia internacional, mas para que nós possamos ocupar o devido espaço nosso nesta casa. Quero agradecer também as manifestações de carinho dos parlamentares que hoje nos trouxeram flores, nos trouxeram bombons, e eu tenho certeza que a maioria deles que manifestaram-se assim, carinhosamente, sabem que a reforma trabalhista, que a reforma previdenciária vai certamente prejudicar as mulheres deste país, principalmente as mulheres deste país. E é sobre essa questão que eu quero hoje, nesse grande expediente, já de antemão agradecendo ao deputado Marinaldo Rosendo, que me cedeu este tempo, e com ele eu pude permutar a esperança de, depois de 6 anos nesta casa, poder falar no grande expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria dizer que nós estamos na Comissão Especial da Reforma Trabalhista e temos observado que tem pressa em fazer com que a CLT seja mudada. E nós observamos nos debates que nós temos feito de que a CLT já sofreu quase 80% de modificação. E o que resta da CLT hoje, ela tem e garante um respaldo na proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que nós melhoremos a situação do trabalhador e da trabalhadora. Mas o que nós estamos assistindo é que eles querem modificar a CLT para prejudicar o trabalhador. Nós não podemos concordar com esta reforma. Nós sabemos que essa reforma
prejudica, e quando eu digo que prejudica muito mais a mulher, porque ela aumenta a jornada de trabalho, e aumentando a jornada de trabalho, a mulher que já tem dupla jornada de trabalho, ela terá que ter a tríplice jornada de trabalho. E por quê? Porque mesmo com todos os avanços que já tivemos na questão dos direitos, esses direitos estão sendo ameaçados, porque está havendo um retrocesso nas políticas de gênero neste país, por esse governo ilegítimo que tirou uma presidenta honesta, legitimada pela voz, decisão e poder do povo, para ficar no governo e não ser capaz de agradar, ou melhor, sensibilizar com a luta das mulheres e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras neste país. E nós, deputadas, estamos aqui exatamente para dizer de que nós não concordamos com essas reformas. Elas não só tiram direitos, elas podem tirar vidas. Porque na medida em que nós não temos uma política econômica que empregue o trabalhador, nós não podemos ter uma modificação na CLT ou mesmo na Constituição para retirar o que o trabalhador e a trabalhadora conseguiu até hoje conquistar. E esta é essa malfadada política de reformas que nós estamos tendo nesta casa. Nós tivemos e temos a sensibilidade de buscar na proteção do trabalhador, saber o seu tempo, em que condições físicas esse trabalhador está trabalhando. Agora imagine se nós vamos fazer com que o trabalhador trabalhe mais e não tenha nenhuma seguridade de emprego. Ele não tem, evidentemente, uma instabilidade, porque ele pode de 90 em 90 dias ou de 120 a 120 dias, ele pode ser substituído e não se tem um compromisso com ele, um compromisso previdenciário, um compromisso de que ele tenha uma participação mais efetiva no lucro da empresa e coisa dessa natureza. Nós já vivemos isso no século XVIII, conseguimos superar e agora aqui estamos para fazer com que essas reformas não aconteçam. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, nós vimos que esta casa, na próxima semana, estará, sem dúvida nenhuma, falando do contrato temporário de trabalho. Ora, imaginem, eu já passei por isso, conheço isso, essa história de contrato temporário. Eles vão ficar nesse contrato temporário sempre e eles vão reciclando os trabalhadores e trabalhadoras e não vão ter no final como esse trabalhador e trabalhadora contabilizar o seu tempo de contribuição para a Previdência. Eles querem quebrar a Previdência. Nós precisamos olhar para isso, Padre Couto. Eles querem acabar com essa Previdência porque esta é que atende o trabalhador, a trabalhadora com as devidas preocupações, mas ela é a que dá sustentabilidade e seguridade. Então eles querem retirar para que o trabalhador e trabalhadora, cada vez mais empobrecido, ainda fica na mercê da iniciativa privada, nesse caso a previdência privada, que ninguém aguenta pagar. Não é todo mundo, um assalariado não aguentará pagar. Então isso é importante que nós estejamos colocando aqui. Esse Brasil está envelhecendo, e na medida que o Brasil envelhece, é preciso ter a proteção social para este país. E como vamos dar proteção social se o benefício de prestação continuada, que deveria amparar
as pessoas idosas mais pobres e também as pessoas com deficiência e a nossa juventude pobre deste país está reduzida com esta reforma a 50% do valor. Isso quer dizer que vão receber menos do que um salário mínimo. O salário mínimo, todos nós sabemos que ele é um piso, ele não é um teto, e mesmo assim eles vão colocar nesta reforma o trabalhador que precisa ser beneficiado e que já prestou relevantes serviços a este país, a ficar de mãos estendidas para as benécias ou então para o assistencialismo que eles costumam fazer nas políticas públicas para a população brasileira. Se nós sabemos que nós teremos mais de 30 milhões de miseráveis neste país no ano de 2017, como não dá para esse trabalhador e essa trabalhadora a seguridade necessária? Eles querem fazer uma modernização que nada mais é do que entregar esse nosso país. Já está entregando. Eles não querem de forma nenhuma enfrentar o fato de que as políticas públicas que nós tivemos até então, elas foram realmente políticas e não foram apenas um programa onde a população sentiu a diferença do governo Lula e com a presidenta Dilma. Ora, nós temos que dizer em alto e bom som, não dá para ter uma reforma com essa ilegitimidade. O povo não discute, os sindicatos não discutem, as centrais sindicais mais importantes, que tem o maior número de sindicalizados, também não tem assento na mesa com antecipação para poder fazer os seus acordos e querem ainda tornar os sindicatos enfraquecidos na relação do trabalhador com o seu empregador. É uma mistura as duas reformas. Não dá para falar de reforma da Previdência sem falar da reforma trabalhista. As duas estão combinadas, porque não adianta lá na Previdência ter algum avanço, impedir alguma coisa, que eu não acredito que tenha avanço nenhum, e lá na reforma trabalhista acabarem com aquilo que se conquistou na reforma previdenciária. Se nós não fizermos este recorte, se nós não trabalharmos nesta perspectiva de que nós temos que unir forças nessas duas reformas, não dá para dizer apenas a Previdência. Nós hoje estamos parando contra a Previdência, mas estamos parando também contra a reforma trabalhista, porque as duas estão combinadas, deputada Jandira, nós sabemos disso, e quem vai perder mais são as mulheres. Quero ainda dizer de que nós temos visto que é importante as conquistas do povo brasileiro. Essas conquistas foram feitas a duras penas. Essas conquistas foram feitas às duras penas. Então não é possível que nós possamos assistir a Câmara dos Deputados e até mesmo o Senado Federal dizer para nós que o trabalhador quer ter menos horas para almoçar, que o trabalhador quer nessa reforma, que o trabalhador não deseja ter os 30 dias de férias. Tudo isso está sendo colocado nessas reformas. Então, o trabalhador vai trabalhar mais, vai se alimentar menos e a saúde vai ficar comprometida da proteção que ela precisa dar ao trabalhador. Eu dou a parte à deputada Jandira Fegali. Deputado Benedito, eu estou lhe ouvindo com atenção e primeiro lhe homenagear, porque nessa bancada talvez Vossa Excelência seja das mais experientes da casa. Foi constituinte, foi senadora, foi governadora, voltou a ser parlamentar da Câmara Federal e tem uma história de serviços prestados a esse país.
ao povo brasileiro, às mulheres brasileiras e também, e particularmente, às mulheres negras, que têm em Vossa Excelência uma representação altiva, digna e uma representação muito forte. Pela sua voz, muitas das demandas dessas mulheres chegam ao Congresso Nacional. E a sua intervenção, principalmente em relação às reformas, ela é muito importante, porque é preciso que a gente consiga convencer a sociedade brasileira que ela precisa se mobilizar contra essas reformas, porque elas serão um demarcador na vida de cada trabalhador e particularmente da população mais pobre desse país. Terá impacto, sim, forte sobre a classe média, mas centralmente terá uma exclusão da população pobre. E aí, as mulheres, e mais particularmente ainda as mulheres negras, principalmente porque essas são as que estão no mundo mais precarizado. Mesmo com a proposta de emenda constitucional, que Vossa Excelência foi a principal vitoriosa em relação ao trabalho da empregada doméstica, essas mulheres, nós sabemos ainda que uma boa parte ainda não tem sequer esse vínculo, apesar da mudança constitucional. Então, se há um segmento precário, que vai piorar na reforma trabalhista e que não vai conseguir alcançar a aposentadoria pelas exigências dessa reforma, seja a carência de 25 anos, a elevação da idade mínima e tudo que perversamente se exige das trabalhadoras brasileiras, é bom que se diga que a exclusão será total, particularmente dessa faixa de mulheres e as mulheres negras em particular, que vivem um mundo hoje ainda de muita precarização, de muita dificuldade, uma excessiva jornada, uma redução de salário e de uma imensa precarização. Eu quero elogiar a sua intervenção e o alerta e o apelo à luta que Vossa Excelência faz no seu pronunciamento. Obrigada, deputada. Deputada Jandira, eu agradeço e dizer que nós estamos, eu já disse, no século XVIII com essas reformas. E a Casa Grande Senzala se levantou e quer explorar as trabalhadoras, os trabalhadores, e nós negras, como bem colocou Vossa Excelência, está conosco nessa grande luta da trabalhadora doméstica, que são 7,5 milhões neste país, que vão voltar para a senzala do direito das trabalhadoras. Eu dou a parte ao deputado Assis. Minha querida deputada Benedita da Silva, quero primeiro parabenizar pelo belíssimo pronunciamento. Eu acho que ninguém melhor do que Vossa Excelência para incorporar a dor da mulher brasileira, pela sua origem negra, de esquerda, que trabalha exatamente em defesa dos vulneráveis. Portanto, minha querida deputada, queremos aqui exatamente nesta data, nesse dia 8 de março, quando todas as mulheres do meu país estão sofrendo com a perseguição deste governo, que busca tirar direito das trabalhadoras e trabalhadores, estamos aqui para me somar à luta de Vossa Excelência. Conte conosco nessa caminhada, porque Vossa Excelência é um orgulho para todos nós parlamentares, para todo o povo brasileiro. Deputado Assis, eu agradeço a parte, eu vou passar já, deputado, a parte para ti, mas eu quero colocar uma outra questão. A reforma, ela é perversa. Ela tem medidas mais duras do que nós já vimos na Espanha, em Portugal, e que não resultou, evidentemente, em nenhuma proteção. É política para o combate ao desemprego, mas nós vamos constatar que aumentou o desemprego. Nós vimos isso em Portugal, vimos isso até mesmo quando eles dizem que os Estados Unidos, que todos gostam de olhar para os Estados Unidos, mas foi exatamente esse dia, 8 de março, é que as trabalhadoras nos Estados Unidos queriam que houvesse redução, porque a jornada de trabalho era de 14 horas, e elas morreram queimadas porque botaram fogo na empresa com elas dentro. Então, como podemos, de forma nenhuma, aceitar que esses modelos venham para o nosso país? Concedo a parte, deputado. Deputada Benedita, foi uma honra falar em homenagem às mulheres quando Vossa Excelência presidia a sessão. E é uma honra parteá-la, ex-governadora, ex-senadora
e uma das deputadas mais atuantes e brilhantes desta casa. E Vossa Excelência disse tudo. E a voz da mulher, com a sua autoridade política e moral, neste momento pode fazer a diferença. Porque eu concebo que todos e todas que têm compromisso com a justiça hão de concordar com Vossa Excelência. Como admitir que as mulheres trabalham até 14 horas por dia? Porque não são panfletos de esquerda. Basta entrar nos sites, no jornal Valor, que representa o pensamento econômico, a Folha de São Paulo, o Estadão, todas as análises mostram. Não são mais as 2 horas que a atual legislação permite de hora extra. Homens e mulheres, pela reforma previdenciária, terão que morrer trabalhando, e pela reforma trabalhista, terão que trabalhar morrendo. E hoje Vossa Excelência já usou a palavra para também criticar a lei das terceirizações, que nem é o projeto que nós aprovamos aqui, muito ruim, é verdade, com a nossa crítica de Vossa Excelência, minha, dos nossos partidos, mas é um projeto de 98, mais perverso ainda, porque sequer o princípio da solidariedade da empresa que terceiriza será garantido. Os direitos serão abolidos das classes trabalhadoras. E o principal objetivo para a existência de uma empresa também não será cumprido. Porque se ela é uma empresa de energia elétrica, ela não é obrigada a contratar empregados, nem para gerar, nem para distribuir. Porque ela pode terceirizar tudo. Imagina um hospital que não é responsável pelos médicos e enfermeiros, urgentistas e todos os profissionais, maqueiros. De quem é a responsabilidade? É da terceira. Mas a terceira também não se responsabiliza. Enfim, é inadmissível que não se veja que as principais vítimas dessa articulada engrenagem do governo Temer é para destruir direitos em geral, mas os direitos das mulheres em particular. Então, parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. É muito bom ver uma mulher negra que foi empregada doméstica, que foi favelada na tribuna desta casa. Infelizmente, ainda é exceção, mas o futuro dirá. Viveremos o socialismo. Obrigada, deputado, por sua intervenção. Eu acredito que haveremos sim de alcançar esses espaços de decisão neste país. E ainda quero ressaltar, nós mulheres e as mulheres negras, que são maioria das mulheres dentro da luta para políticas de igualdade. Eu concedo a parte ao vosso... eu concedo a parte ao deputado Paulo. Deputada Benedita, eu quero cumprimentá-la, quero cumprimentar toda a mesa, a deputada Creuza Pereira, em nome delas, demais deputadas da mesa, e inicialmente dizer que Vossa Excelência representa em muito a boa luta das mulheres no Brasil. Todas as lutas no Brasil, sindicais, a luta da terra, a luta do movimento de moradia, de saúde, educação, as mulheres estão na frente de uma sociedade onde as mulheres são maioria. Portanto, Vossa Excelência significa muito para essa luta e as mulheres que estão no nosso parlamento. E nós temos agora, deputada Benedita, que além de cumprimentar as mulheres brasileiras, dizer, nós estamos do seu lado para assegurar os seus direitos. Não vamos aceitar o leilão, a feira que querem fazer dos direitos da mulher trabalhadora no Brasil. Estão querendo destruir a previdência pública que protege a mulher trabalhadora. Estão querendo uma terceirização selvagem que vai precarizar ainda mais o trabalho da mulher trabalhadora. E por isso, no dia 8 de março, queremos cumprimentar todas as mulheres brasileiras e dizer a elas, estamos ao seu lado para impedir que retirem os seus direitos, a previdência e o trabalho e os demais direitos que o Brasil tem que garantir a vocês. Parabéns, deputada Benedita. Vossa Excelência orgulha esse parlamento pela sua história, pela combatividade e lucidez com que exerce o vosso mandato. Obrigada, deputado Paulo Teixeira. E eu quero concluir, mas antes, aqui ler uns dados para comprovar de que a Previdência não é deficitária. Nós vimos aqui que o governo federal, com 92 bilhões
pagou 980 mil beneficiários. O INSS, com 90 bilhões, pagou 32 milhões de beneficiários. Esse é um dado pequeno. Então, esses dados são dados importantes para que a gente possa derrubar essa falácia de que o problema é de recursos para empregabilidade. Querem sim, é uma reforma da entrega aos bancos, entrega às nossas instituições, entrega às nossas terras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, que são os órgãos que verdadeiramente dão sustentação econômica na política de inclusão e de seguridade. Obrigada, senhora presidenta. Eu agradeço a paciência de Vossa Excelência. Não tive muito